Pensem, meus amigos, mas principalmente raciocinem mais uma vez juntos comigo. No livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, está escrito que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Assim também, eu tenho falado de muitas formas e de muitas maneiras através dos meus vídeos para repassar a mesma e única mensagem. Tenho repassado a mensagem através deste plano físico e também através da revelação do Espírito. Corpo, alma e espírito, precisamos abranger todos os aspectos da palavra do Senhor. Por isso, pegue esta visão. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37, está escrito, disse Cristo, assim como foi nos tempos de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Pergunta: como exatamente foi nos tempos de Noé? Pois tudo o que aconteceu na geração de Noé há de se repetir nessa, disse Jesus. Vamos ver? Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 2 ao 7, está escrito: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias Eloíns, semideuses, gigantes na terra. Pois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, essas lhe deram filhos. Estes foram valentes de renome da antiguidade. Então, porém, se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração, e disse o Senhor Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Disse Deus que estava arrependido de ter criado o ser humano. A pergunta é por quê? Resposta simples, meu amigo. Porque estes filhos de Deus desceram dos céus. Estamos falando dos anjos caídos, estamos falando dos demônios. Eles desceram até aqui a terra e tomaram por esposas as filhas dos homens. E essas geraram híbridos, mestiços, seres que eram metade homens e metade divinos, semideuses, Elohims, são deuses. Por isto Deus se arrependeu de ter criado exatamente os seres humanos. Pergunta, por quê? Porque quando essas duas raças se misturaram, os seres humanos passaram a ser maus. Eles corromperam absolutamente toda a verdade de Deus. Os seres humanos se tornaram híbridos. Repito, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, e essas mulheres geraram híbridos. E tudo o que aconteceu no tempo de Noé, disse Jesus, que vai tornar a se repetir na vinda do Filho do Homem. Então, como estes alienígenas, esses extraterrestres, esses demônios, essas potestades e principados vieram antigamente aqui na Terra, o mesmo está para se repetir nesta geração. Prepare-se, meu amigo. Este vídeo não é comum. Você precisa entender que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia revelou até aqui. Preste atenção. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 12, está a confirmação. Jesus disse que assim como ocorreu nos tempos de Noé, haveria de acontecer na vinda do Filho do Homem. E prova disso que tudo está para se repetir é que, repito, o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 12, está escrito: e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais neles. Existem outros céus habitados por estes outros filhos de Deus, outras espécies, outras raças, que estão habitando todo o nosso sistema solar, meus amigos. Então alegrai-vos. Porém, ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós. E se Apocalipse é revelação, então ainda isso está por acontecer. O diabo, que são os Elohims, os filhos de Deus, hão de retornar à terra e tomarão posse novamente das mulheres e nascerão novamente híbridos, pois é Jesus quem afirmou que tudo que aconteceu na geração de Noé há de se repetir antes da vinda do Filho do Homem. Você não pode negar o que está escrito. A sua fé pode não alcançar tal entendimento,
Mas as Escrituras não podem falhar. Se Jesus o disse, é porque assim será. Até porque no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Porém, os filhos de Deus desceram, sim, com certeza em aeronaves, alguma espécie de locomoção, alguma transição no espaço-tempo. Eles vieram até a terra, eles desceram, sim, e tomaram por esposas as filhas dos homens. Assim também, o diabo, ele será lançado na terra, ele vai descer até nós. Diabo é adversário do homem, que são exatamente os filhos de Deus, que são essas potestades, os anjos caídos, que são semelhantes a nós. Preste atenção, meu amigo. Se você não acredita nisto, pelo menos dê credibilidade plenamente à palavra de Deus, pois do começo ao fim está registrado tudo que Jesus relatou, tudo que aconteceu no passado. Está registrado nas Escrituras tudo que há de se repetir, pois no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos do 2 ao 16, resumindo, está escrito: eu sou Deus, disse Satanás, e sobre a cadeira de Deus me assento. Sendo tu homem, disse Deus, tu estava no Éden, jardim de Deus, tu era querubim ungido, perfeito era em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Veja bem, os híbridos, sim, os Elohims, os filhos de Deus que vieram à terra, eles não tomaram por esposas as filhas dos homens somente na ocasião de Noé. Não, eles já estavam presentes lá no jardim do Éden, pois disse Jesus que assim como aconteceu nos dias de Noé, também ocorrerá na vinda do Filho do Homem. E Noé descreveu que os filhos de Deus, que são os anjos caídos, tomaram por esposas as filhas dos homens, e então nasceram híbridos. Porém, no livro de Ezequiel está escrito: eu sou Deus, disse Satanás. Eles já estavam, os Elohims já estavam aqui na terra. E eles já estavam assentados na cadeira de Deus, lá no Éden, ostentando-se como se fosse o próprio Deus lá no princípio. Sim, tu estava no Éden, disse Deus para Satanás, sendo tu homem, e tu estava no Éden. Pergunta: quantos homens estavam lá no Éden? Pense, não é difícil chegar a uma conclusão. Quantos homens estavam lá no Éden? Por acaso não era somente Adão? Bingo, meu querido amigo. Então, bingo, novamente, Satanás era o próprio Adão. Adão era este anjo caído que havia descido aqui à terra. Você não concorda? Mas é a palavra que está dizendo. Está escrito: eu sou Deus, disse Adão, sobre a cadeira de Deus me assento. Sendo tu homem, tu estava no Éden, jardim de Deus. O único homem que estava lá no jardim do Éden era Adão. Adão era este anjo caído, esse diabo, essa antiga serpente que há de retornar dos céus aqui na terra. Prova disto que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 13 ao 15, está escrito: e disse o Senhor Deus para a mulher: por que fizesse isto? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse para a serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Agora pega a revelação. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Como assim? A serpente tem descendente? Mas com quem exatamente a serpente transou? A serpente, meu amigo, é Adão. Adão era este primeiro anjo caído que estava lá no Éden. Isso te escandaliza? Vou repetir: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. O único descendente da mulher é Cristo, pois Cristo é o único que descende de Deus. Ele é o único filho de Deus. Os demais são seres híbridos, que foram gerados a partir de Adão. Adão deu a origem aos híbridos. Você ainda não entendeu este mistério. Eu tenho por certo que você não está aceitando. Vou repetir: eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento. Sendo tu homem, tu estava no Éden. O único homem que estava lá no Éden era justamente o diabo, que era Adão, que era este anjo caído.
que teve filhos exatamente com as filhas dos homens, com Eva. Eva deu origem aos híbridos, aos seres humanos, que viviam quase 1000 anos. Porém, os seres humanos comuns vivem no máximo 120 anos. Por isto, Deus enviou exatamente o dilúvio, para romper com este ciclo dos semideuses. Pois Noé foi o último que viveu, exatamente 950 anos. Todos os seres humanos viviam quase 1000 anos, pois eles eram híbridos. Porém, os seres humanos naturais passaram a viver apenas no máximo 120 anos. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, está escrito: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se os filhos da carne não são filhos de Deus, eles são filhos exatamente de quem? Bom, Jesus nos dá a resposta através do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois filhos do diabo. Por acaso, não está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26, façamos o homem à nossa imagem? Quem disse façamos o homem à nossa imagem foi Adão, que estava sentado no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele era exatamente Satanás, um dos anjos caídos. Sim, foi ele que fez os seres humanos à sua imagem. Os híbridos nasceram a partir de Adão, não a partir de Noé. Em Noé se rompeu este ciclo. Em Noé foi enviado o dilúvio, e os semideuses, por assim, desapareceram da face da terra. Mas, disse Jesus, assim como foi nos tempos antes de Noé, será novamente na vinda do Filho do Homem. Estes semideuses, esses alienígenas, dê o nome que você quiser. Chame de potestades, de principados, dominadores do mal. Eles estão para retornar à terra. O que será dos seres humanos? Vós sois filhos do diabo. Sim, algo sobrou em nós dos híbridos. Tudo foi corrompido de lá para cá. Não sobrou absolutamente nada puro. Por isso precisamos nascer de novo, sermos gerados por Deus, pois a carne é filha do diabo, é descendente dos híbridos. Até porque, se você não concorda, veja, para sua surpresa, o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 16, repetindo: tu estava no Éden, jardim de Deus, tu era querubim ungido, perfeito era em teus caminhos desde que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Como assim? Satanás, ele estava lá no jardim do Éden e, através do comércio dele, ele pecou. Como assim? Ele estava comerciando exatamente com quem, se não existia mais ninguém? Está vendo, meu amigo? Adão é apenas um símbolo, uma metáfora a respeito dos Elohims, dos filhos de Deus que desceram até a terra. Eles, lá no princípio, desvirtuaram tudo. A história de Adão não é a história da criação dos filhos de Deus, senão da criação dos Elohims. Foram eles que criaram exatamente os híbridos. É através deles que se propagou o engano. É através deles que entrou o pecado no mundo. Os híbridos desvirtuaram absolutamente tudo. Adão é a história dos híbridos, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se os filhos da carne, se os seres humanos não são filhos de Deus, eles são criação da genética, da mutação, exatamente dos filhos de Deus que vieram dos céus e tomaram as filhas dos homens. Então, geraram híbridos. Os seres humanos nunca foram filhos de Deus. Está escrito que os céus são céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Porém, os filhos de Deus vieram até este lugar e criaram híbridos a partir dos seres humanos. Eles trocaram a verdade de Deus. Por isso, o reset global, aonde Deus enviou o dilúvio. Você ainda não entendeu? Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste mundo são exatamente as potestades e os principados, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Este é o Deus que está governando este século. As potestades principais, que são os anjos caídos, que modificaram exatamente o DNA dos seres humanos. Houve uma mutação genética. Por isso Deus erradicou os seres humanos. Assim como os híbridos. Tudo foi aniquilado. Por isso que no Evangelho de João, repito, capítulo 8, versículo 44, disse Jesus: vós sois filhos do diabo. Nós temos por pai exatamente a nossa criação, que são exatamente os filhos de Deus, que são os anjos caídos, demônios, diabo, Satanás, serpente, dê o nome que você quiser. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Os seres humanos só fazem o que o pai deles o faz. Como o nosso pai é exatamente esses demônios, conforme consta, repito, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, vós sois filhos do diabo. Nós somos descendentes exatamente desses demônios que vieram à terra. Prova disso que no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito: vede agora que eu somente, sou eu quem mato. Por isso que o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. O ser humano, ele imita exatamente esses demônios. Ele mata, tal como os filhos de deuses, que são os anjos caídos. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E os seres humanos, sendo filhos destes poderes do mal, fazem o mesmo. Nós não somos filhos de Deus, não somos filhos da carne que são filhos de Deus. Vós sois filhos do diabo. Nós somos criação exatamente dos Elohims. Nós trouxemos em si a genética do mal, a dualidade destes seres que desceram à terra. Eles perverteram a raça humana. Antes de Adão, já existiam seres humanos por toda a terra. Adão é uma história fictícia, utilizada por Moisés para descrever o que ocorreu nos tempos de Noé. E Jesus disse que tudo haverá de se repetir novamente. Prepare-se, pois eles estão voltando.